Olá, boa noite. A nossa live de hoje iremos abordar um assunto super interessante que se trata sobre o direito do trabalho. Vamos firmar aqui a internet. Bom, agora sim, internet firmada, podemos dar início ao trabalho de hoje. Em tempos de pandemia, os efeitos do cenário atual são ainda mais gritantes no que se refere ao direito do trabalho. Muitos empregadores e empregados estão enfrentando severas dificuldades sobre como lidar com a realidade imposta pela crise. Diante da complexidade do cenário, vamos esclarecer alguns pontos de suma importância para as partes envolvidas. O tema da live de hoje é Direito do Trabalho. Você é meu convidado todo especial. A minha convidada de hoje é nada mais, nada menos do que a ilustre advogada doutora Leia Mendes, que já estará aqui conosco para esclarecer todas as dúvidas e participar dessa live conosco. Vamos lá então. Vamos ver aqui chamar a doutora Leia. Nós estamos aqui com uma dificuldade para tentar chamar a doutora. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos que enviaram as suas mensagens, as suas perguntas. A doutora Leia estará aqui conosco para esclarecer todas as nossas dúvidas e responder as perguntas que foram enviadas para nós desde ontem. Vamos lá. Doutora Leia. Oi. Olá, doutora. A imagem da Tá, senhora não está aparecendo aqui para nós. Aí pronto. sim. Boa noite, doutora. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem, gente? Tudo bem. Doutora, antes de mais nada, quero agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, estar participando conosco nesta live. E eu gostaria que a senhora se apresentasse. Oi. Oi, galera, meu nome é Léa, né? Sou advogada, contratualista, trabalho com empreendedores, também com direito do trabalho e tô aqui para ajudar um pouquinho, entender um pouco dessa loucura que está sendo a questão do direito do trabalho no meio dessa pandemia, as alterações e ajudar vocês no que vocês precisarem. Muito obrigada, doutora. Realmente a senhora falou, tá tudo uma loucura, né? Diante aí da pandemia do coronavírus, empregados e empregadores tiveram que se adaptar a uma nova realidade que a gente pode dizer que estava fora dos padrões. E com isso, muitas dúvidas começaram a surgir, tanto por parte dos empregados quanto dos empregadores também, né? E eu gostaria que a senhora discorresse um pouco a respeito de toda essa situação, principalmente na área trabalhista, que o Brasil vem enfrentando. Então, a questão do direito do trabalho nessa pandemia afetou diretamente tanto os empregadores quanto os trabalhadores, né? Comércio fechando, situação de risco de sofrer com a Covid, várias doenças, muitos empresários quebrando, lojas fechando e demissões ocorrendo. Então, por para evitar que a catástrofe fosse maior, algumas medidas foram tomadas, uma vez que a, a legislação não prevê esse tipo de calamidade. Prevê uma calamidade pública, mas não tem como sair dela, né? Então o pessoal teve que se adaptar. Entendi. Então, meio a isso, foi lançado algumas propostas, né? Certo. Doutora, no decorrer do dia de ontem e até mesmo hoje, nós recebemos muitas perguntas lá na enquete que nós fizemos, nos stories, e as pessoas, assim, eu vejo a ansiedade das pessoas e o quanto que elas têm de dúvidas, né? Então, vamos iniciar aqui, eu vou fazer as perguntas para a senhora, vamos iniciar então esse processo de responder todas as questões, vamos tentar, né, responder a todas.
mas eu acho que vai ser um pouco impossível, porque são inúmeras as perguntas, inúmeras dúvidas que as pessoas têm. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. A primeira pergunta é a seguinte: pode o empregador reduzir o salário do empregado para evitar demissão? Então, a MP 936 foi um, um avanço aí para tentar conter as demissões e a falência das empresas. Ela vigorou por 60 dias e está aguardando aí uma nova prorrogação. Se a empresa não pediu ainda, não reduziu os salários mediante o acordo individual, ela pode, né, reduzir o salário, desde que reduza também a jornada. Tem que ser proporcional à redução do salário à jornada. Por exemplo, se você trabalhava um período e reduziu 50%, você tem que reduzir o salário em 50% e a jornada em 50%. Tem que ser sempre proporcional. Só que o que acontece agora é que a gente está num limbo, né? Foi pedida a prorrogação da medida provisória, o Senado aprovou, está aguardando a sanção do presidente. Pode ser que prorrogue isso ou não, mas quem já pediu, quem já fez esse acordo, né? As empresas que já fizeram o acordo não vai poder fazer de novo. Tá certo, então. Qualquer empregado pode ser colocado para trabalhar em home office ou não? Peraí. Oi? Qualquer empregado pode ser colocado para trabalhar em home office ou não? Desde que tenha os equipamentos suficientes e consiga prestar o serviço home office, pode. Nesse caso, doutor, a empresa ela é obrigada a fornecer o material para que ele trabalhe em casa? Porque tem muitos, né? Eu, inclusive, é até uma colocação, uma pergunta que muitas pessoas fizeram. Eu sou obrigada a usar o meu computador ou a empresa tem que fornecer? Então, o ideal é a empresa fornecer, né, até a dar uma ajuda de custo com relação à energia, internet. Isso é o ideal. Certo. É necessário celebração de aditivo ao contrato de trabalho? Então, em caso de suspensão de trabalho ou redução, deve ser firmado um acordo individual de trabalho, que tem que ser, todos têm que fazer esse acordo. E Pode ser para cá, individual, né? ou Ou coletivo? coletivo, dependendo da quantidade do valor que a pessoa recebe, né? E o faturamento da empresa. Certo. O empregado tem direito aos benefícios previstos em acordo coletivo de trabalho, estando em home office? Sim. É, todos os benefícios que a pessoa já tem, eles são mantidos. O único benefício que é dispensado em home office é a condução vale transporte. O resto deve ser mantido. A próxima pergunta é justamente isso, referente ao Vale Transporte. Então, a pessoa pergunta assim: eu tenho direito a manter o Vale Transporte no caso de home office? Então, a resposta é não. Home office não. Só o vale transporte, ele é devido para ir até o local de trabalho. Se você está em casa, não tem necessidade. Nesse tempo de pandemia, doutora, e as pessoas, a maioria das pessoas trabalhando home office, o empregador ele pode antecipar as férias? Então, tem que ser tomada uma medida de cada vez. A MP 927, né? Ela previu a antecipação de férias, sim. Então, tem que ir por partes. Ou você antecipa as férias, aí depois você suspende, depois você reduz, uma coisa de cada vez, mas pode sim antecipar as férias nesse caso. É uma possibilidade que a MP anterior previa para conter aí, para
evitar demissões. A senhora vê que é um assunto muito complexo, né? Onde todos têm dúvidas, né? O coletivo, no todo. E aí agora vem Uhum. uma pergunta de um empresário, tá? Ele pergunta assim: posso fechar minha empresa por alguns dias sem decretar férias coletivas? Se ele der folga para os funcionários remunerada, pode. A folga tem que ser remunerada. Sim. Que dar folga, porque senão ele tem que dar férias. Depende também da quantidade de dias, né? Isso é bem específico. Mas se ele quiser fechar e dar folga, ele pode. Mas tem que preservar a questão de dias. Se for muitos dias, tem que ser as férias mesmo. Tá. Caso o empregado apresente um atestado de afastamento por ter sido infectado pelo coronavírus, este afastamento será considerado ocupacional? Depende. É, precisa verificar se o trabalho que a pessoa exerce tem nexo causal com a doença, não é automático que seja uma decorrente do trabalho, tem que provar o nexo causal. Por exemplo, uma enfermeira pega o Covid, trabalha no hospital, então já tem um nexo causal. Mas, por exemplo, se você não tem contato nenhum, pegou na rua, sei lá, não, não tem como saber ao certo. Então, isso depende de algumas questões mais profundas de cada caso. Certo. Tem outra perguntinha aqui, ó. Doutora, posso fazer banco de horas, mesmo em O home banco de office? horas. Banco de horas em home office. Então, o banco de horas é uma questão. Não dá para fazer o banco de horas em home office. Ou você faz o banco de horas em home office. Espera um pouquinho, confundiu aqui. A pessoa quer saber se ela pode fazer banco de horas em Ela, home office. isso, ela tá trabalhando home office, né? E aí ela quer saber se mesmo trabalhando home office, ela pode fazer o banco de horas. O ideal é uma coisa de cada vez. Para não. Se você já está trabalhando home office, provavelmente é para diminuir o tempo de trabalho e reduzir os custos, né? Então, é possível sim, né? Porque tem muita gente que está trabalhando home office que está trabalhando bem mais do que na empresa. E aí, ela, de acordo com a convenção coletiva da empresa, pode ter o banco de horas ou pode ter a hora extra. Continua igual. Se ela está trabalhando mais tempo em casa e tem previsão na convenção coletiva de home office, integra banco de horas. Se ela trabalha mais do que a jornada, também acrescenta hora extra. Certo. O que determina a legislação trabalhista para casos como a pandemia do coronavírus? A legislação trabalhista não previa casos com coronavírus, não tinha uma previsão, mas tem uma previsão relacionada a motivos de força maior. Na CLT, esse motivo de força maior era referente a fatos imprevisíveis e inevitáveis que faria com que a empresa quebrasse, não tivesse como dar continuidade no contrato de trabalho. Tem essa previsão, que é em caso de motivo de força maior. O coronavírus, ele é um motivo de força maior, porém, temos que tomar muito cuidado, porque tem muita empresa que fala, coronavírus é motivo de força maior, vou demitir. Por quê? A demissão por força maior, o trabalhador perde alguns direitos, como, por exemplo, a multa do FGTS, que é de 40%, em caso de demissão por força maior, ela é diminuída pela metade. Certo. Então, o empregador,
coronavírus, motivo de força maior, vou demitir para ir pagar a menos direito do funcionário. Precisa tomar muito cuidado que para ser para ser decretado, para poder demitir por esse motivo, tem que ter muitas regrinhas antes. Tem que ser o último caso, tem que obedecer todos os requisitos, né? E ser o último caso de demissão, porque é uma demissão que prejudica muito o trabalhador. Mas especificamente sobre Covid, na CLT não prevê. Por isso que foram adotadas várias medidas, como as medidas provisórias que tá aí no. Vai se prorroga, se não prorroga. Tá essa novela, né, doutora? Doutora, sou do grupo de risco e a empresa me convocou para trabalhar. O que eu faço? Então, grupo de risco, depende, precisa saber qual é qual é a empresa que você trabalha, quais os riscos que estão envolvidos, se você trabalha diretamente com atendimento ao público, tem todas as questões para ser avaliada. Porém, se você está no grupo de risco, tem indicação médica por escrito para afastamento, aí é com o médico determina o seu afastamento. Mas tem Certo, que ser, só por ser do grupo de risco, não te dá o direito de não trabalhar, desde, só se tiver um atestado médico determinando que isso aconteça. certo. Doutora, agora tem uma pergunta aqui que, na realidade, quando chegou, chegaram várias perguntas no mesmo segmento, né? Eu acho que é a dúvida da maioria dos trabalhadores. A pergunta é o seguinte: a empresa que eu trabalho suspendeu as atividades durante esse período. É, a empresa pode descontar do meu salário? Ela suspendeu a. Na verdade, tem que fazer o contrato, a suspensão do contrato de trabalho, né? Não pode descontar. Parei de pagar, não, tô fechado, parei de pagar. Não pode. Precisa ou dar férias, ou fazer o contrato de suspensão, né? Que daqui a pouco eu falo mais um pouquinho como funciona o contrato de a suspensão do contrato de trabalho, né? Vou explicar um Uhum. pouquinho sobre isso. Mas simplesmente, olha, vou fechar, não vou te pagar, vou descontar do seu salário, não pode. O máximo que pode ocorrer é tornar isso um banco de horas, né? E depois o empregado compensar, mas não tirar o salário da pessoa. Infelizmente, está ocorrendo muito casos assim. E aí, aproveitando então a oportunidade, doutora, eu queria então que a senhora explicasse para nós como ocorre então a suspensão do contrato de trabalho. Então, a medida provisória de 936, ela, para tentar evitar a questão de demissão em massa e ajudar também os empresários, permitiu que fosse feita a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias. Como funcionava isso? Faria um acordo, né, de suspensão e o empregado ficaria em casa, não pode trabalhar, senão descaracteriza a suspensão. O que estava acontecendo? Tinha empresa fazendo a suspensão do contrato de trabalho e mandando a pessoa trabalhar. Não pode. É, não pode. Nossa, A suspensão funcionava assim. Empresas deixa eu ver, até um certo faturamento, acho que era 4 milhões, poderia suspender o contrato de trabalho e o governo ele pagaria o valor, né, que a pessoa teria direito ao seguro-desemprego nesse período, né? entendi. A base de cálculo era o seguro-desemprego, não era que o governo estaria antecipando o seguro-desemprego, mas sim ele estaria usando como base de cálculo para manter essa pessoa com contrato suspenso recebendo alguma coisa. E durante esse período de 60 dias,
a empresa não paga o FGTS e o INSS. Aí o funcionário teria que contribuir como autônomo nesse período. Então, Entendi. esse é a suspensão. Mas não pode, durante a suspensão, não pode trabalhar, porque senão tá burlando aí a MP. Certo. Bom, tem outra pergunta aqui, ó. Sou autônomo, onde posso acionar assistência? Porque estou parado e não posso trabalhar. Então, a MP 936 é para CLT, né? Quem é autônomo só tem a questão do auxílio emergencial, né? E tem algumas linhas de crédito que estavam sendo dadas aos empreendedores. Só que a questão dessa linha de crédito, raríssimas pessoas, empreendedores menores, não conseguiam ter essa linha de crédito. Então ficou meio que na mão os pequenos empreendedores, porque as linhas de créditos pediam garantia, pediam um monte de burocracia que não era possível. Então, o que sobrou foi o auxílio emergencial, Então a pessoa tem que recorrer ao auxílio emergencial mesmo, não tem jeito. né? Tá esclarecida aí a pergunta. Doutora, como você vê as medidas que o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou? Ela traz Mas, algum benefício para os trabalhadores? então, as medidas que o governo tá propondo é meio que para apagar incêndio, né? Não é para trazer benefício ou malefício. O que é necessário hoje é não deixar as empresas quebrarem para manter os empregos. Eles estão procurando algum meio para que isso aconteça, mas não está funcionando muito, né? A economia está indo bem para o espaço. Então, as medidas, eu particularmente acho que a MP que suspende o contrato de trabalho e reduz a jornada é uma boa, porque dá para dar um fôlego aí para as empresas e também manter os funcionários. Mas Mas as esse fôlego medidas. também, doutora, vai ser até quando? Né? Muitos têm se perguntado, esse fôlego que o governo tá oferecendo será até quando? Assim, tá no limite já. Tá bem no limite. Não tem muito. A esperança é prorrogar essa MP, né? O Senado já aprovou, tá aguardando a sanção aí do presidente, mas as empresas que já aplicaram a redução e a suspensão não vão poder aplicar de novo. Mas, por exemplo, quem aplicou a suspensão e agora quiser reduzir, pode. E vice-versa. Quem aplicou a redução e agora quiser suspender, pode. Mas, infelizmente, não, o pessoal tá, a gente tá bem perdido nessa situação atual, porque mesmo que as empresas voltem, esses 3 meses aí, comércio, esses 3 meses parados já quebrou muitas empresas, muitos comércios. Um mês fechado já é suficiente. E Ah, agora sim, voltando, né? Um mês fechado já é suficiente. Mas agora, assim, o governo também não tem como sustentar isso por muito tempo, né? Então, estão pensando aí o que fazer. certo. Olha aqui, meu funcionário já está faltando há 46 dias, mesmo estando bem de saúde, devido à pandemia. Ele poderá justificar suas faltas? Mas o pessoal tem que também não chutar o pau da barraca, né?
Por quê? Também é aquilo, né, doutora? É Justa, 880, né? justa causa existe ainda. Justa causa não deixou de existir, não. Faltar sem faltar 46 dias sem motivo é justa causa, não pode. Então, Essa esse, empresa. esse empregador aqui, ele tem, então, legitimidade para demitir esse funcionário por justa causa. Ele precisa primeiro dar advertência, suspensão, saber o que está Mas acontecendo, mesmo, né? mas doutora, mesmo a pessoa faltando 46 dias seguidos na empresa, ela ainda tem direito a uma advertência, uma suspensão para depois ser demitida? Pode O, ser. É ele já não abandono de pode emprego, demitir isso aí. direto? Pode, isso aí é abandono de emprego, praticamente. Isso aí é abandono de emprego, né? Pode. Pessoal, a questão da Covid não é para chutar o pau da barraca e falar, ai, vou faltar e vou justificar com a Covid. Não, tem que ter todo um nexo causal. Ai, fiquei doente a Covid. Não é assim que funciona. Precisa ter muita cautela, porque a lei trabalhista ainda vigora. Só teve essas questões, essas mudanças. Mas justa causa tá aí. Quem trabalha em home office também tem, tem muita empresa reclamando que o pessoal tá trabalhando de casa, mas tá achando que é férias. Não é bem assim. O home office é um trabalho que tem que ser feito em casa, respeitando o que você faria na empresa, né? O pessoal tem, o pessoal tem feito, eu escutei esses dias que o pessoal tava usando o computador da empresa para joguinho, para dar para o filho estudar. Não pode isso também, né? Não pode. Infelizmente, doutora, é uma realidade que nós estamos enfrentando aí, né? Tem gente que reclama, mas também não cumpre com seus deveres. Então fica difícil reclamar também, né? Exigindo direitos, né? Sim, tá difícil para as empresas quanto para o trabalhador, né? Um precisa do outro. É uma relação que precisa estar muito fortalecida. Então, você que é empregado, né, tem que entender também as questões do empregador nesse sentido. A CLT, ela é muito pró, ela era, né, agora já foi, né, depois da reforma, ela ficou mais equilibrada. Ela era muito pró-trabalhador. Só que, se você não faz seu trabalho direito, se tá achando, ah, eu tô em casa, eu vou fazer de qualquer jeito, não é bem assim. Tem gente que tem trabalhado muito mais em casa, tem produzido muito mais em casa, mas ao mesmo tempo, tem muita gente que tá achando que é férias e não é. Então, o mercado de trabalho tem visto isso. O bom do home office é poder trabalhar de casa, ter um pouco de horário um pouquinho mais flexível, não estar ali sendo vigiado o tempo todo. Você tem uma certa abertura, porém tem que ter limite, né? Porque demissões ocorrem, você trabalhando em home office, você pode ser demitido até por justa causa. E tem muito Sim. trabalhador, né, doutora? Não cortando a senhora, mas só acrescentando, complementando, Uhum. que tem aproveitado essa época de pandemia para fazer o que quer e, tipo assim, tô amparado pela lei porque eu não posso ser demitido, né? E então, como a senhora acabou de fazer a colocação, é uma ideia equivocada. Mesmo trabalhando em home office, se ele não executar o seu trabalho devidamente, corretamente, a empresa pode demiti-lo a qualquer tempo. Sim, trabalho home office não é garantia de estabilidade. A estabilidade, eu vou falar um pouquinho com relação à suspensão de contrato, né? E a redução de jornada, que garante uma estabilidade.
Se o seu contrato foi suspenso por 60 dias, você tem 60 dias de estabilidade no emprego. Entendi. Porém, se, Hum, exceto justa causa. Justa causa pode quebrar a estabilidade mesmo da MP. certo. A Lucivanda, ela fez um comentário aqui. Ela disse: o estado atual dos nossos direitos trabalhistas está bem confuso. Lucivanda, realmente, eu tenho que concordar com você. Está tudo muito confuso, né, doutora? Tá muito confuso. A gente dorme, acorda, já mudou tudo, já tem MP, tem projeto de lei, tem. Tá bem. Tem que ficar bem. A gente tenta ficar bem antenado. Inclusive, agora a gente tá bem no limbo, né? Falei com a Kate que o Senado aprovou o texto como estava, só que o presidente pode mudar, alterar, vetar. E então, eu tô falando o contexto até esses dias. Eu espero, eu acredito que vai manter o que vai conseguir prorrogar, mas tudo isso que eu falei hoje pode ter mudado amanhã. Principalmente vivendo num governo tão estável como estamos vivendo. Mas, enfim, não vamos falar de política aqui. Doutora, o que acontece se eu contar ao meu chefe que não tenho certeza que estou doente? Bom, Com a Covid? isso. É, eu acho, assim, opinião minha, Cate Costa, se eu fosse você, eu ia me certificar direitinho e ficar resguardado na sua casa, né? Mas, doutora, a palavra é da senhora. Você não tem certeza se está doente. É. O que Assim, acontece olha só a pergunta, ó, vou repetir a senhora. O que acontece se eu contar ao meu chefe que não tenho certeza que estou doente, ou seja, que tenho coronavírus? Gente, se eu fosse ele, eu já estaria morrendo de medo, mas tudo bem. se eu fosse o chefe, se eu fosse o chefe, eu ia aplicar o teste, né? E mandar para casa, né, doutora? Sim. Ó, tem outra pergunta aqui, ó. Coitada, a moça que tá pedindo muito a nossa ajuda, ó. Ela colocou assim, Kate, o que eu posso fazer? Fui demitida da sorveteria que trabalhava por causa da pandemia do coronavírus. Será que pego o seguro-desemprego? Já peguei seguro-desemprego uma vez em 2012 e agora já estava na empresa 6 meses e 10 dias. Será que terei direito a algum benefício? Estou precisando muito. Ela estava na empresa 6 meses. Isso, ela estava trabalhando há 6 meses e 10 dias. Só que ela pegou seguro-desemprego em 2012. É que precisa Ela ter tem um direito a tempo. algum benefício agora? Precisa fazer a conta, né? Do 6 meses. Depois da reforma mudou o período mínimo da empresa para receber o seguro-desemprego. Ela vai receber a rescisão, né? Ela vai receber a rescisão dela, normal, porque infelizmente demissão por coronavírus, não por coronavírus, né? Por causa que a empresa fechou, né? Então ela tem que receber a rescisão normal. Aí o cálculo do seguro vai depender de quanto ela recebeu o último e de quanto tempo ela tem na empresa. Tá. Pelos meus cálculos aqui de cabeça, acho que não entra o seguro, mas não tenho certeza. Depois, se ela quiser, ela pode me perguntar que eu esclareço direitinho. Ah, o nome dela é Letícia, ela é de Jundiaí. Então, Letícia, se você estiver nos assistindo, depois você chama pelo direct, que eu te passo todos os contatos da doutora Leia e você entra em contato com ela, porque eu acho que nesse momento é de suma importância você, então, ter um advogado aí para te auxiliar nessa causa. Eu tenho uma outra pergunta aqui, doutora, que é muito mais uma consultoria, que... mas enfim, vamos lá. Daqui vamos perguntar. O nome dele é Antônio e ele é de Alagoas. Olha só. Ele diz o seguinte: estava trabalhando normalmente até o dia 18/3. Porém, veio a ordem de que a empresa iria fechar devido à Covid-19. Mas foi informado que os pagamentos seriam feitos normalmente.
Ao chegar a data do adiantamento, que é o vale, foi informado pelo RH aos trabalhadores da empresa de que foi suspenso os pagamentos, porém sem alguma justificativa a mais e sem dar uma data prevista para pagamento, deixando assim todos os funcionários a ver navios, diz ele. E aí ele pergunta: o que fazer quando acontece isso em plena quarentena? Estou desesperado. Sente e Gente, chora, doutora? Não, né, coitado? é que assim, Porque isso, muitas né? E estavam sendo, né? o que eu falei agora, sente e chora, ele mesmo colocou entre parênteses, né? Sente e chora, ou seja, todos os funcionários estão passando por essa mesma situação e eles estão sem saber o que fazer. E aí, por isso que ele colocou entre parênteses, né? Senta e chora. É, Senão vão achar que foi uma expressão minha, mas não foi ele que escreveu aqui, o Antônio lá de Alagoas. o que é o que, assim, Kate, vai ocorrer muito. Muita gente vai ser demitida, a empresa não vai ter como pagar, aí vai para ação trabalhista, aí vira aquela bola de neve. Se a empresa não tiver passivo, abre falência, vai para fila de credores, e assim, vai ter muita gente, infelizmente, que não vai receber nada. A senhora acha que com tudo isso que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, quando tudo isso passar, toda essa pandemia passar, os números de processos trabalhistas irão aumentar? Acredito que sim, infelizmente. O problema é que é, tem a maioria das empresas não estão fazendo isso de sacanagem, sabe? Com o trabalhador. Mas vai ter muito, vai virar uma bola de neve maior do que já tá. Porque a empresa vai demitir, não vai pagar, aí o funcionário vai entrar com ação na justiça, aí se não tiver caixa, vai penhorar as coisas da empresa, vai bloquear bens dos sócios e assim vai, leva aí milhões de anos. Então, esse desespero que muitos empregados estão tendo diante da pandemia do coronavírus é algo, então, muito real e sustentável, então, doutora. É. Se não conseguirmos logo uma vacina, é, algum para movimentar a economia de alguma forma, cair esses números de contaminados, até o final do ano pode dar um boom que vai demorar muitos anos para voltar ao normal, tanto para os empregados quanto para as empresas, porque não vai ter de onde tirar, de nenhum lado. Tem uma pergunta aqui. O benefício do empregado, ele deve ser mantido mesmo no trabalho home office, exceto o vale transporte que a senhora falou que não, que a empresa não precisa pagar. Mas os benefícios como auxílio refeição, auxílio alimentação e convênio médico, eles têm que ser mantidos? Trabalho home office, sim. Certo. Então, respondida a pergunta da Adriana, aqui do Campo Limpo. Bom, doutora, eu vou deixar agora o espaço para a senhora, então, falar um pouquinho mais, e depois a gente, se der tempo, a gente volta, retoma aqui as perguntas. Quando a gente fala em direito trabalhista, a gente fala num campo muito amplo, né? Porque os direitos, ele não é só do empregado, mas o empregador também tem os seus direitos, né? Sim. Então, voltar a falar um pouquinho, eu falei bastante da suspensão do contrato, mas da redução de jornada, né? Não falei muito. Essa parte da redução de jornada e redução do salário proporcional à redução de jornada é para manter o equilíbrio, né, para manter o equilíbrio. Trabalho meio período, recebo proporcionalmente ao meio período trabalhado e o governo aí ia acrescentar
um valor referente à proporcionalidade da diminuição com base no seguro-desemprego, no valor que a pessoa receberia a título de seguro-desemprego, Uhum, né? Como funciona isso? Por exemplo, eu reduzi, né, a jornada de trabalho do meu empregado em vamos arredondar aqui, advogado é ruim de conta, em 50%. Sei lá, ganhava R$ 1.000, né? E agora ganho R$ 500 e diminuí meu trabalho em 50%. O governo acrescentaria o valor 50% no com base no valor do seguro-desemprego que a pessoa teria direito. Por exemplo, se ela tivesse direito de seguro-desemprego de R$ 1.800, que é o teto. Então, ele pagaria R$ 900, que seria o valor de 50% do de 50% referente ao seguro-desemprego. Então, a pessoa receberia os R$ 500 mais os R$ 900. Mais ou menos isso. Meio ruim de uhum. conta. O que tem muita dúvida surgindo com relação ao seguro-desemprego é isso, porque a MP que falava da questão da redução, ela falava, vai ser acrescentado com base no seguro-desemprego, tudo base no seguro-desemprego. O que os trabalhadores começaram a questionar? Eu não vou ter mais seguro-desemprego. Não é isso. A base de cálculo que o governo usa para acrescentar os percentuais nos acordos é que tem uma base, o valor do seguro-desemprego. Mas se a pessoa for demitida depois e ela tem o período lá de 18 meses de trabalho, ela tem o seguro-desemprego normal. Não vai ser descontado o seguro-desemprego dela. Entendi. Então, é só uma base de cálculo aí para ter um padrão. Mas os direitos de rescisão trabalhista estão todos aí, não, nada mudou. E uma outra questão também legal de falar é com relação a essa parte de suspensão e redução. Se você teve o seu salário reduzido e sua jornada reduzida em 90 dias, você tem 90 dias de estabilidade. A empresa não pode te mandar embora, exceto a justa causa. Mesma coisa da suspensão. Se suspendeu em 60 dias, você não pode ser mandado embora por 60 dias. Essa MP é para tentar prevenir, preservar, na verdade, preservar o emprego. Não pode demitir o funcionário quem adotou essa medida. Tá, então essa medida, então, doutora, as empresas não são obrigadas, todas as empresas não são obrigadas a adotarem. Adota, então, quem quer, é isso? Isso, quem quer. Tá. Então, a empresa que não adotou essa medida, ela então está fora dessa regra. Então, ela pode demitir a qualquer tempo, pode fazer sua suspensão de contrato, Não, suspensão de contrato só só pela pela medida MP. provisória. Uhum. Tá. Se ela não, Então, ela. Oi, perdão, pode falar. não. A empresa que não adotar, então, a medida provisória, ela não tem, por obrigatoriedade, seguir as regras da MP. Não, não precisa ter a estabilidade. Certo. Pode continuar, doutora. Então, é importante para você, empregado, que por um motivo ou outro foi demitido, então que você está alegando aí que a empresa não pode demitir porque é uma lei, etc. e tal. Você tem que ver se a sua empresa, né, ela adotou para si a MP, não é isso, doutora? Sim. A empresa que suspendeu o contrato ou reduziu tem a estabilidade. Fora isso, tá normal. E outra coisa também importante é empresa que se valeram das regras da MP 936 não pode demitir por força maior.
que é aquela que os empregadores perdem direito. Perde o Sei, direito das indenizações. tá certo, então. Bom, esse é um tema muito complexo, o direito do trabalho, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Como eu falei no início, é uma dúvida coletiva, tanto de empregados como dos empregadores. E a senhora quer acrescentar mais alguma coisa, doutora? O nosso tempo está se esgotando, passou Se muito tiver, rápido. se tiver alguma pergunta a mais, tem algumas questões que acho que a gente vai ter que esperar o desenrolar, né, desse veto ou o que vai passar, né, da MP, o que pode mudar. A gente está aguardando, a gente está ansioso. O Senado, ele mandou o texto conforme estava. E foi com base nesse texto que é, a gente está conversando. Porém, não sei como vai ficar. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Para E ver o a que o doutora? presidente vai A fazer. doutora quer que mantenha? Agora, a opinião particular da senhora. A senhora quer que mantenha ou a senhora quer que haja algum tipo de alteração? A alteração seria de. O ideal seria que quem já utilizou da suspensão poder suspender de novo, né? Mas acho que isso não vai ter como, porque a MP ela tem que continuar conforme as regras dela. Entendi. É complexo, né? A gente está num período bem difícil de contrato de trabalho se ressignificando. Tem muita coisa que veio para ficar, o home office veio para ficar, o pessoal vai A ter que se senhora acha, adaptar. doutora? Porque Eu tem acho que muita gente sim. que. Eu vejo as pessoas reclamando muito do trabalho home office, né? Fala que eles não conseguem manter uma rotina, que é ruim, aquilo. E muita gente não acredita na continuidade desse tipo de trabalho. Tem várias empresas que vão adotar, viu? Porque é, economiza com móveis, né? Com principalmente agora que o pessoal vai ter que se readaptar, tem a questão de economia com o pessoal da limpeza, economia com aluguel do escritório. Tem muita coisa que dá para fazer de casa. Então, tem várias empresas que estão adotando sim. Aí vai ter que ser, as pessoas vão ter que se reinventar, né? É verdade. Para questão também de transporte público. Por exemplo, tem muita gente que demora aí 2, 3 horas na condução. Isso já desgasta, né? Já desgasta bastante a pessoa para se locomover até o trabalho, já chega estressado, a produtividade diminui. Em casa tem a questão de adaptar as rotinas de casa. A pandemia, ela deu uma. Foi um bug assim, porque as crianças não estão na escola, né? É verdade. Então, essa parte de conciliar casa, escola das crianças, mas normalizando, as crianças indo para a escola. Eu acho que o home office tem tudo para pegar sim. Vai ser uma nova modalidade aí, a ser aderida à modalidade de trabalho. Eu também acredito, É, doutora. Eu acredito sim também no trabalho home office, que pode ser aderido futuramente aí pelas empresas. E eu acho até que é uma alternativa, até por uma questão também que a senhora falou de custos para a empresa, de uma qualidade de vida até para o empregado, né? Porque você trabalhando da sua casa, você mesmo pode montar a sua estrutura, a sua rotina. Tem a questão do transporte público, que a gente sabe que é muito difícil, principalmente aqui na cidade de São Paulo, essa questão do transporte público. É, sem contar o transporte público, também tem o trânsito para quem opta por dirigir o seu veículo. Então, é uma questão que precisa ser bastante estudada e pós-pandemia ser aderida pelas empresas. o home office. Na verdade, essa parte tecnológica, com a pandemia,
acelerou, né? Uma coisa que já estava prevista para o futuro, assim, deu uma acelerada. Só que é uma mudança de paradigma, a gente vai ter que se adaptar e torcer para esse vírus ser logo contido, Pois porque é. tem muita coisa que não funciona, tá? É, Está causando muito prejuízo, né, doutora? Para todos. sim, sim, questões de direito do trabalho, de funcionamento de fórum, audiências virtuais, está prejudicando muito a questão de uma instrução na Justiça do Trabalho. Pensa, um trabalhador é, que não tem uma tecnologia em casa, vai ficar super nervoso, sem contar um cerceamento de produção de prova, um cerceamento de uma defesa bem feita, porque na Justiça do Trabalho é tudo muito oral, presencial, né? Uhum. Olhar na pessoa, ver o que está acontecendo, sentir isso. E, infelizmente, pela internet não dá. Então, eu acredito que essa parte de da justiça, de ficar tudo online por muito tempo, principalmente com relação a casos trabalhistas, é bem prejudicial. Tá certo, então. Bom, doutor, o nosso tempo, como eu disse, é curtíssimo. Estamos chegando aí, ao fim da nossa live. Mas antes de finalizarmos, eu gostaria então que a senhora deixasse seus últimos comentários, sua mensagem. Fique à vontade. Obrigada, Kátia, aí, pela oportunidade. Espero ter auxiliado. Tem muita coisa. O direito, a gente fala que muito tudo depende, É né? verdade. Tudo depende do caso concreto. Mas, assim, para as empresas ter força aí, para os empregados também torcerem para não serem demitidos, fazer o trabalho sempre com excelência, né? Porque outros mercados de trabalho vão surgir. Eu acredito que pós toda essa crise, eu sou da opinião da esperança sempre, né? Então, vai mudar, pode ser uma crise bem complexa, mas depois tudo vai melhorar. Então, Se Deus quiser. fortalecer. Quem tiver em casa, fique em casa. Quem puder ficar em casa, fique em casa, né? Vamos tentar fazer com que essa curva da Covid diminua para os hospitais também, que já não dá bug e acontecer mais mortes por falta de hospital, de equipamento. E tentar manter, né, a cabeça, o emocional, o mais forte possível, porque todo mundo é, foi atingido por essa crise, em maior ou menor grau. Mas assim, é esperança. Pedir para confiar em Deus, né? É isso aí. E é isso. Amém. Bom, antes de finalizarmos, doutora, deixa eu dar aqui, ó. O professor Francisco Caetano, ele está dizendo oi, e ele está falando assim: cheguei no final, vai ficar salvo? Vai sim, professor. Daqui a pouquinho, ao finalizar, a gente vai subir a live lá no IGTV. Deixa eu dar aqui um oi para a Sofia, a Lucivanda, a Esther, o Reinaldo, a Rose, a Ana. Nossa, tanta gente aqui que está participando, falando oi aqui para nós. Deixa eu ver quem mais aqui, para não esquecer, para não ficar ninguém de fora. Regina, a Lê, a Ana. Nossa, bastante gente. Vamos ver. O Júnior, o Fábio, enfim. Eu quero então agradecer a todas as pessoas que participaram aqui da nossa live. Espero que a gente conseguiu assim contribuir um pouquinho para esclarecer as dúvidas. Agradeço também as pessoas que mandaram as perguntas, né? Desde ontem mandando perguntas para a gente, para a doutora responder. São muitas perguntas, infelizmente o tempo é muito curto, mas vamos ver aí, né, doutora, o desenrolar dos próximos capítulos dessa novela da MP, para ver se vai ter alteração, se não vai. E aí a gente volta de novo com um novo bate-papo aqui referente ao direito do trabalho e as mudanças ou não
da MP. Doutora Léa, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Foi uma honra tê-la aqui comigo nessa noite. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E a todos que nos assistiram, uma excelente noite e até a próxima. Tchau, Boa doutora. noite. Tchau, tchau.